Bom dia, meus amores. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos chegando aqui na nossa live. Hoje um pouquinho mais tarde, mas estamos aqui. Bora chegar. Bom dia, Lucineide, Sônia. A Rose tá aqui. Bom dia, Pamela. Como vocês estão? Tudo bem, meninas? Como vocês estão? Tá tudo bem, Rose? Como foi seu final de semana? A Nara chegando aqui, a Priscila. Bom dia, bom dia. Hoje um pouquinho mais tarde. Normalmente as nossas lives acontecem às 9h30. Hoje eu tive que entrar aqui às 10, mas não podia deixar de vir aqui. Como vocês estão, meus amores? Está tudo bem com vocês? Como foi o final de semana? Tudo bem, Nara? Bom dia, Deise Braga. Bom dia, Cristina. Quanta gente nova aqui. Eu sou Renata Massano, eu sou facilitadora de consciência. As nossas lives acontecem às segundas, quartas e sextas, às 9h30. Hoje tive um pequeno atraso, mas eu estou aqui com vocês de segunda, quarta e sexta. E, meus amores, hoje chegou um presentinho aqui pra mim que eu comprei, que é, deixa eu mostrar aqui a caixinha pra vocês. E agora a gente vai começar as nossas lives. Eu comprei essa mensagem dos anjos aqui, a sabedoria dos anjos, né? Eu já vou, todo dia de manhã eu vou publicar, ao invés de colocar o mantra do dia, eu vou colocar um recadinho dos anjos. E eu vou tirar uma carta aqui, uma carta pra live. Vamos ver o que os anjos estão querendo falar com a gente, qual o recadinho dos anjos, especificamente para quem está aqui nessa live, para quem vai assistir essa live depois. Os anjos sempre têm uma mensagem pra gente, né? Os seres de luz. De quem você está recebendo a mensagem, né? Será que se você tem silenciado a sua mente para ouvir as mensagens, né? As mensagens de Deus, dos anjos, enfim, de quem? A gente só consegue ouvir quando a gente silencia a nossa mente. E aí, olha o que veio aqui! Esse anjo aqui, que é o anjo da alegria. A alma é o livro da vida. Nela se encontram a luz e a escuridão. A repercussão de nossos pensamentos e atos positivos e negativos. Não é o intelecto que nos diz quem somos, mas a irradiação da alma e as cargas que emergem do nosso subconsciente. Bem-aventurado o caminhante que se deixa vivificar pela força interna. E é bem engraçada, tá aí chegando aqui. Bom dia, querida. Bom dia, Raquel. Bom dia, Vanessa. Olha só, né? O anjo da alegria. E enquanto eu tava providenciando tudo aqui pra gente começar a nossa live, eu tava conversando com a Kátia, minha amiga, e a gente falou um pouco sobre isso, né? A gente falou sobre as sombras. E agora saiu aqui na carta, né? A alma é o livro da vida, nela se encontram a luz e a escuridão. E você tem acolhido as suas sombras? Você tem estado em permissão com as suas sombras? Bom dia, Suzana, seja bem-vinda, querida. Célia, bem-vinda a todos que estão chegando. Você tem acolhido as suas sombras? Você reconhece que você tem sombras também? E uma das coisas que a gente estava falando era exatamente isso. Quando a gente não está na permissão com as nossas sombras, a gente não está na permissão com a sombra dos outros, dos outros, né? Como tem sido o seu acolhimento? E quando a gente fala de acolhimento, a gente fala de amor próprio, né? Esse é um trabalho que eu tô fazendo lá com um grupo VIP. O grupo já começou, já faz 15 dias hoje, e a gente tem trabalhado isso. Porque eu acredito que a cura das nossas feridas é o amor próprio. A gente está sempre buscando no outro, a gente está sempre exigindo do outro aquilo que nem a gente dá pra gente mesmo. E acolher as nossas sombras
é estar na permissão com a sombra do outro. A Suzana tá aqui. Eu estou nos últimos dias assombrada com minhas sombras. Bom dia, Deb, querida. Gente, todo mundo tem sombra. Acolher as nossas sombras talvez seja o maior ato de amor que você pode ter com você mesmo. Só que a gente está sempre acolhendo a sombra do outro. A gente está sempre na permissão do outro, com o outro. Mas a gente não permite muitas vezes, né? A gente não reconhece. E se a gente reconhece, a gente não escolhe acolher. A gente se julga. E o quanto tudo isso tem te distanciado de você. O quanto você não reconhecer e acolher as suas sombras tem feito você se distanciar e buscar uma perfeição em você, que esse caminho tem sido um caminho que você só se pune. Será mesmo que você acredita que exista alguém que não tenha sombras? Por que você escolhe isso para você? Que espaço é esse onde você não está na permissão com o seu outro lado? E quando você não está na permissão com quem você verdadeiramente é, você está sempre buscando representar um papel. E talvez esse papel é o que mais te distancia da sua verdade. Porque você acredita que você tem sempre que agradar. Porque você não está na permissão com quem você verdadeiramente é. E aí o que acontece? Você acha que se você for quem você é, as pessoas vão te julgar e não vão te aceitar. E aí você entra nesse caminho. Sabe esse caminho? De sempre procurar ser alguém melhor. Porque você acha que você não é boa o suficiente. Até o que a gente está falando ali no Clube do Livro, né? A coragem de ser imperfeito. Será que você tem coragem de ser imperfeita? Talvez a pergunta hoje, né, que esteja em ressonância com essa carta, seja: será que você tem coragem de ser você? E se você não tem sido você, quem você tem sido? Você tem sido um padrão de repetição da sua mãe, dos seus pais, daquela amiga que você acha que é perfeita na sua concepção? Se nós somos... Essa foi uma pergunta que desde sexta-feira eu tô pensando nela. Até eu ia falar na live de sexta-feira, agora que me veio aqui, que eu lembrei que eu ia falar isso na live de sexta-feira, mas voltou aqui essa consciência. Se nós somos uma média das 5 pessoas que a gente mais convive, será que nós verdadeiramente estamos sendo nós? Quem nós estamos sendo? E parece uma coisa meio louca assim, né? Mas você já parou para pensar nisso? Já parou para pensar quem você é? Quem você está tentando ser agora, nessa segunda-feira? Coloca aqui, eu adoro quando vocês comentam a live. Eu acredito que nós temos que ser quem somos, porque viver para agradar outras pessoas não vivemos verdadeiramente. A Rose participando aqui da live, gratidão, Rose, gratidão. Percebe? Será? Mas o que acontece, Rose, é que a gente está sempre procurando ser alguém para agradar, a gente está sempre procurando ser amada, na verdade, né? Porque quando a gente quer agradar, a gente quer ser o que? Aceita e amada. Mas por quê? Porque nós não estamos na permissão com quem nós verdadeiramente somos. Nós não estamos na permissão de que a gente não sabe tudo, de que tem coisas pra gente que são bem complicadas, que às vezes a gente tá chato pra caramba, que às vezes a gente não quer, a gente não tá nessa permissão com os nossos sentimentos. Por quê? Porque se a gente falar o que a gente verdadeiramente pensa, e se a gente for quem verdadeiramente a gente é, talvez a gente não seja aceito. Mas e se a aceitação vier de você? E se você começar a se olhar e aceitar quem você é? Começar a ser grato por quem você é, pela pessoa que você se tornou. Será que não vai ser essa a energia
que vai atrair pessoas que vão querer e vão aceitar quem você verdadeiramente é. E você vai estar na permissão das pessoas serem quem elas são. Por que a gente se frustra tanto com as pessoas? Por que a gente cria tanto essa distância entre as pessoas? Porque a gente está sempre na projeção e na expectativa de que as pessoas sejam aquilo que a gente queria que elas fossem. Então a gente não está na permissão, a gente fantasia as pessoas e a gente quer que as pessoas desempenhem aquele papel que nós fantasiamos. Porque, na verdade, a gente está sempre vestindo uma fantasia para as pessoas. Olha isso, gente. A Karine, eu quero ser a boa patroa. Né? E o que acontece, né? A Karine, eu posso falar, porque a Karine faz atendimento comigo, faz 1 ano, né, Ká, que você tá comigo. Por que a Karine, ela tem tanta resistência, não em ser uma boa patroa, tá vendo? Ela já falou em ser uma boa patroa. A Karine, ela tem resistência em ser patroa. Ela é patroa, mas ela tem resistência. Por quê? Porque ela tem uma imagem de patroa a partir de algumas patroas que ela teve. Então, ela tem tanto medo de repetir aquela patroa que ela teve, aquelas, que ela faz de tudo para não ser patroa. E ela não sendo patroa, a patroa que ela tem que ser. Eu sempre falo, qual patroa você pode ser? Qual patroa funciona para você, para os seus funcionários e para o seu negócio? Sem um padrão já pré-estabelecido. E o que acontece? Que isso, de alguma maneira, está interferindo na empresa dela. Por quê? Porque ela está sempre resistindo em ser patroa. Qual é o padrão, o programa que você está usando que está impedindo você de simplesmente ser você? Quais são os julgamentos e as imagens que você tem de você que você faz de tudo para esconder? Né? Porque você não acolhe isso. Você não acolhe os seus medos. É o que a gente está falando sobre vulnerabilidade. A gente foge tanto da vulnerabilidade que a gente não olha para ela. Quais são os espaços de maior vulnerabilidade que você tem escondido até mesmo de você? E se você começar a olhar para isso e acolher isso, reconhecer isso, quanta mudança você pode criar com facilidade e alegria na sua vida? Porque aqui a carta está falando que esse é o quê? Esse é o anjo da alegria. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Você tem estado alegre? A alegria é uma escolha. E a alegria, gente, comece a reparar nisso. A alegria é o seu estado natural. O seu estado natural é a alegria. Quando você chora ou quando você está triste, como que fica a sua energia? Não é um desgaste? É um desgaste absurdo. Parece que você correu uma maratona. Você começa a ficar presente para isso. Você fica cansado. Na quinta-feira, que estava acontecendo tudo aquilo com o meu pai, eu chorei. Eu fiquei totalmente cansada. Eu fiquei desgastada, assim, sabe? Parecia que eu tinha corrido uma maratona. Eu não tinha energia para nada. Já parou para perceber isso? Já parou para reparar nisso? Por quê? Porque você está indo contra. É uma força contrária ao que você verdadeiramente é. O seu estado natural é a alegria. Mas você, nessa realidade, você acha que você precisa de um motivo para ser alegre. E é o contrário. Quando você escolhe ser a alegria, você percebe, as coisas acontecem para você ser ainda mais alegre. E talvez, né, você que está aí nessa força tão contrária em ser quem você verdadeiramente é o que tá deixando a vida mais pesada e mais densa para você. Quem você é?
A Josi. Gente, hoje eu tô assim nessa vibe de refletir tudo. A Josi. Procuramos a aprovação e aceitação do outro antes de nós mesmos. O quanto você procura a validação do outro porque você mesmo não se valida. Você não valida as suas ideias, você não valida os seus pensamentos. Você não valida. Você vai. Olha, como que você compartilha com o outro? Você compartilha com o outro esperando que ele valide aquilo. E às vezes o outro tá tão perdido ali no dia dele, na situação que tá acontecendo com ele, que ele nem percebe isso, porque muitas vezes a gente nem ouve o que as pessoas estão falando, porque a gente tá tão enfiada nas nossas preocupações, né, e nas energias que estão ali no nosso dia, que ele não valida. E aí o que acontece? Mas ele não faz isso conscientemente. O que acontece é que daí você começa a se invalidar. O que você tem procurado fora, buscado fora, que tá aí dentro de você? Gente, a Suzana, eu estou assim, agradando, pois tenho medo de mudar. Ô, Suzana, gente, olha isso que eu vou falar pra vocês. Pega o raciocínio dessa história que eu vou contar aqui. Quando você começa a se relacionar com uma pessoa, um crush, o que acontece? Todo começo de relacionamento, que você está conhecendo a pessoa, você está sendo quem? Você está sendo você. Você está falando dos seus sonhos, das suas aspirações, das suas ideias, de tudo que aconteceu. Você está falando de você. E a pessoa está falando dela. Por quê? Porque você não conhece a pessoa. E a única maneira de você conhecer a pessoa e da pessoa te conhecer é você falando de você. Ali, nesse começo de relacionamento, você está sendo verdadeiramente você. Quando esse relacionamento vai amadurecendo, o que acontece? Você começa a ficar insegura. E você começa a criar um personagem para agradar a pessoa. Por quê? Porque você quer fazer de tudo para agradar o outro. E nessa criação desse personagem, você acaba se perdendo de você. E a pessoa, ela também começa a perder aquela referência. E talvez ela começa, nisso inconscientemente, exigir que você faça algumas coisas, sabe? Que você mude algumas coisas para você se encaixar nesse padrão. Por quê? Porque ela não tem mais a referência, ela não tem mais a base, você não é mais aquela pessoa. E aí chega uma hora que você tá tão perdida de quem você verdadeiramente é, e o outro também, você tá fazendo tanta coisa para agradar aquela pessoa que você não é mais você. E aí a pessoa simplesmente não quer mais. Por quê? Porque ela não te reconhece. O quanto a gente faz isso o tempo todo. Eu falei de um relacionamento amoroso, mas o quanto a gente faz isso no nosso trabalho, o quanto a gente faz isso na nossa família, o quanto a gente faz isso com os nossos amigos, o quanto a gente faz isso profissionalmente. Porque a gente tem medo de perder. Na verdade, a pessoa, ela se apaixonou por quem você é. Mas quando você invalida quem você é, você começa a criar essa insegurança. Qual o problema, Suzana, de você mudar? Será que esse reencontro com você mesmo não vai ser ainda maior do que esse medo? Não vai superar o medo que você tem das pessoas te rejeitarem? Quando a gente fala assim pro outro, quantas vezes a gente tá falando não pra gente? Já parou pra pensar nisso? Quantos sim você fala querendo falar não? E assim o outro também, né? O quanto o outro tá tentando te agradar sempre. E se a gente simplesmente começasse a sair desse espaço e escolhesse ser a gente? Sabe? Por que a gente acha, né? É muito engraçado, porque as pessoas sempre falam assim, porque eu vou falar mesmo.
Eu vou falar o que eu penso. Se quiser, bem. Se não... Gente, o que você pensa e o que você é não precisa ser uma afronta para o outro. Por que você acha que você falar o que você pensa precisa machucar e precisa te distanciar das pessoas? Porque você não se aceita. Porque você não aceita a sua opinião. Então, se a sua opinião é uma afronta para você, ela vai ser uma afronta para o outro. E eu vou continuar, vou ler mais um pedacinho da carta. Não é o intelecto que nos diz quem somos, mas a irradiação da alma e as cargas que emergem do nosso subconsciente. Bem-aventurado o caminhante que se deixa vivificar pela força interna. Será que você tem reconhecido que essa força está aí dentro? Que essa luz, que todas essas ideias que você tem, né? De como você precisa ser, do que você precisa falar. Será que isso tudo não está diminuindo a sua luz? E talvez venha daí toda essa tristeza e essa apatia pela vida que você tem vivido. Porque a gente vive numa realidade assim, né? As pessoas estão apáticas em relação à vida. Elas acham que precisam de um grande motivo para ser feliz e alegre e grato. A vida é um motivo para você ser alegre e feliz. Você não ter desistido. Que apatia é essa? Será que ela é sua? Ou será que essa apatia é do personagem que você vem tentando ser para agradar e receber amor das pessoas? E se você sair disso tudo? E se você começar a olhar para você? Permitir reconhecer, enxergar e acolher as suas sombras? Quanto amor você pode sentir por você hoje? Se você simplesmente romper esse padrão de perfeição que você acha que você precisa atingir para poder se amar. E se for ao contrário? E se você começar a se amar? E for o caminho para esse processo todo? E se você só inverter as ordens? Olha como fica mais fácil. Gente, a Karine, assumir o papel que tenho medo, né? Exatamente, Cá. É porque a gente, na verdade, né? Você criou um padrão de patrão. E aí você foge dele. E quanto mais você foge, não adianta, você só vai sair desse papel de padrão que você precisa exercer se você voltar a virar funcionária. E é uma coisa que você não quer. Então, para você continuar, você precisa ser patroa. Mas assim, que patroa? Que patroa funciona para você? Que patroa você escolhe ser, se você não tiver um padrão de referência? Talvez se você sair do julgamento do que é ser um patrão, você vai ver que é muito mais fácil do que você imagina. Mas a gente sempre tem uma referência, né? A gente tem referência daquele patrão que alguma vez humilhou a gente tem referência daquele patrão que deixou de pagar, a gente tem referência, sei lá, quais são os patrões que a gente já teve nessa vida. E aí você acha que se você tomar tal atitude, você vai ser igual a ele. Só que ninguém é igual, gente. E outra, se aquela pessoa foi daquele jeito, ela viveu algumas situações que levaram ela a viver daquele jeito. Agora, e você? Que patroa você pode ser? O que você escolhe para sua empresa? Que energia você escolhe para sua empresa? É essa energia que vai criar mais? Essa energia que vai fazer sua empresa expandir? Essa energia que vai criar mais para os seus funcionários, para as pessoas que vão receber o seu produto? Então é essa energia que você vai ser. E, gente, tudo que é verdade para você fica leve, fica fácil. Tudo que é uma mentira para você, você tem que ter muita força, você está sempre resistindo àquilo, você tem que gastar muita energia, porque aquilo é uma mentira. Comece a perceber o que é mentira para você. Outro dia estava acontecendo uma situação na minha vida e eu estava sendo meio ríspida assim com uma pessoa, sabe? E aquilo para mim era muito difícil. Assim, por quê? Porque eu não estava sendo eu. Né? Mas por que eu estava sendo ríspida com a pessoa?
porque a pessoa não estava me dando exatamente o que eu estava querendo. E aí eu tive um choque de consciência, porque a gente leva umas porradas, né? Eu tô até meio atordoada porque essa madrugada foi consciência atrás de consciência. E aí, a hora que eu percebi isso, eu falei, cara, para com isso. Você não é essa pessoa. Não importa o que a pessoa tem para te dar. O que você tem para dar para essa pessoa. Não importa. E a hora que eu fiz isso, ficou muito leve. Ficou muito leve para mim. E eu passei a dar exatamente o que eu tenho para dar. E se a pessoa não tem para me dar agora, não tem problema. Porque eu tô dando, porque eu tô transbordando. E não porque eu tô querendo alguma coisa em troca. Ficou mais fácil. Porque essa é a minha verdade. Porque quando eu tô fazendo isso, eu tô sendo verdadeiramente eu. E não fazendo, seguindo um padrão que eu acreditei que é um padrão que funcione um jogo. O quanto você tá jogando nessa vida. Só que muitas vezes você tá jogando contra você. Que jogo é esse que você tá fazendo? Onde você tá sempre perdendo. E se não for um espaço de perder e ganhar? E se for sempre um espaço de trocar? Você tá disposta a isso? Você tá disposta a dar sem esperar nada em troca? Ai, ai. Às vezes, quando percebemos, nem sabemos mais quem somos. Gratidão, Josi. Isso já aconteceu comigo. Às vezes eu falo, gente, quem que eu tô sendo aqui? A Suzana falou medo de ficar sozinha. Comece a perceber se você fazer tudo para pertencer, não está te deixando sozinha. E, gente, qual o problema de ficar sozinha? A gente não quer ficar sozinha porque a gente precisa olhar para dentro. Porque a gente começa a ouvir as nossas vozes. E se essa for a hora de você se curar? De você faxinar tudo que tá aí? Já parou para pensar? E se essa for a hora de você dar um pouco para você, de tudo que você tem dado pro outro? A Karine, gente, a Karine tá falando o seguinte, que a live de sexta-feira fez ela tomar uma decisão que ela estava adiando. Percebe, gente? Não é só uma live. Eu não venho aqui só encher linguiça. Eu venho aqui ser o canal de consciência para você. Se você estiver aberto para receber a consciência dessa live e de todas as outras, quanta mudança você pode ter na sua vida? O que você já sabe? Gente, eu falei isso outro dia, eu vou falar de novo. O que você já sabe que você precisa fazer? Porque você sabe. É que você não ouve a sua voz interior. Sabe por que você não ouve? Porque você está nesse falatório. Você está no falatório do programa que você tem que fazer daqui a pouco, que você tem que seguir daqui a pouco. Se você silenciar a sua mente, você sabe o que você tem que fazer. E aí você vai fazendo uma limpeza, né? A desprogramação neurobiológica, ela faz isso. Por quê? Porque a gente aprendeu que pra gente tomar uma atitude, às vezes aquilo vai doer. Você vai buscar a referência, lembra que eu falei na live de sexta-feira? Você vai buscar a referência lá na sua biblioteca de crenças, lá na sua biblioteca de situações, do que você já ouviu. E aí você vai fazer o quê? Repetir um padrão. Ou seja, a programação. O que pode ser feito de diferente? Você não é a Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Não! O que pode ser criado de diferente nessa situação? Se você sabe que você precisa mudar o caminho, que você precisa mudar o rumo, que você... Cara, você sabe o que você tem que fazer. Aí você faz uma pergunta. O que eu posso fazer de diferente aqui? Qual o próximo passo? Qual pergunta eu posso fazer aqui para criar diferente?
de parar de seguir um padrão, de criar um novo, criar o que faz sentido para você, o que te traz paz e alegria. Você não precisa sair atropelando o mundo. Porque lembra, o outro não existe. É tudo um. Não precisa ser a ferro e fogo. Pode ser com alegria e amor, facilidade. Quais são as mudanças que você acha que se você fizer vai doer tanto assim que você não vai aguentar? O que você não está disposto a perder? Talvez você não está disposto a perder uma ideia de quem você achou que você era. Ai, tem coisa que eu falo aqui que se eu quiser repetir eu não consigo. Ai, como pode melhorar tudo isso? Ah lá, olha só como que acontecem as coisas. A Karine, de tanto ela resistir em ser patroa, toda funcionária que ela contrata vira patroa dela. Olha isso, gente. É o capim comendo a vaca, né? Então, o que você está resistindo em ser? O quanto você resiste, e isso não é porque você resiste e não está acontecendo. Está acontecendo exatamente como você não gostaria que acontecesse. Porque quem está criando isso é você. Somos nós que criamos, gente. Não é mais ninguém, não. Somos nós que criamos a nossa vida. Começa a olhar para isso. E aí, sexta-feira, ela assistiu a live, sabe que ela falou assim, chega. E olha que a gente vinha trabalhando isso nos atendimentos. A gente vinha trabalhando isso nos atendimentos. Mas foi uma palavra, foi uma energia, foi a energia da live de sexta-feira que ela precisava para ela reconhecer que ela não precisava mais viver daquele jeito. Agora é o que eu falo para ela. O que você vai fazer diferente com a próxima pessoa que você vai contratar? Que energia você vai ser? Primeiro, rompe com todas essas definições que você tem do que é ser patroa, mas esteja disposta a ser a energia requerida. Porque na verdade é isso, né? A gente não está disposto. A gente fala que a gente quer mudar e quando aparece a situação pra gente mudar, a gente não se dispõe em mudar. Percebe? Do que você está fugindo. E quanto mais você foge, mais isso te persegue. Porque você está resistindo a isso. Tudo que você resiste persiste. Anota isso. Grava aí na cachola. Para de resistir, gente. Para. Para de fugir. É a história que eu sempre falo. Onde eu vou, eu tô. Então é melhor eu olhar logo para isso. Não tem como você fugir de você. Por que você tem medo de ficar sozinha? Porque você tem medo de olhar aí para suas sombras, para suas dores, para suas feridas. Olhar para sua potência, porque você sabe da potência que você tem. Você já usou ela algumas vezes, sabe? Quando apertou o botão de emergência, quando você achou que você não tinha mais para onde correr, você usou a sua potência. E ela tá aí, embaixo disso tudo. De todos esses julgamentos, de todas essas invalidações, de toda essa distância que você criou de você. Uma distância confortável. Para você não ver quem você verdadeiramente é. Qual distração você tem usado? Porque de madrugada foi essa consciência que eu tive. A gente está o tempo todo sendo distraído. Presta atenção nisso. Vê se faz sentido para você. Talvez não faça hoje, mas presta atenção. Nós estamos o tempo todo sendo distraídos para a gente não reconhecer a potência que nós verdadeiramente somos. A gente se distrai com qualquer coisa, gente. Começa a reparar nisso. A gente se distrai com dinheiro, a gente se distrai com relacionamentos, a gente se distrai com sentimentos. Ah, eu tô magoada, tô com raiva. A gente se distrai. Para de se distrair. O recado que eu recebi essa madrugada
dos meus anjos, dos meus mentores, foi isso. Para de se distrair. E você não tá aqui nessa live por acaso, porque não existe acaso. Se você achava que existia acaso, sinto em te avisar que não existe, existe energia. E se você tá aqui, isso não foi só pra mim. Isso também é pra você. Para de se distrair. Para de pegar a sua vida e colocar na mão dos problemas, das situações que você está vivendo, dos relacionamentos que você já teve e que você tem usado como uma fronteira, como uma barreira. Para de se distrair. Você pode ter absolutamente tudo. Sai dessa energia de não merecimento. Não existe isso. Você merece e pode ter qualquer coisa que você desejar na sua vida. O quanto você está deixando de ser para ter. Quem você é. Quem você é. E você acha mesmo que você não pode ter? Se você tem esse ponto de vista, você não vai ter. As coisas podem cair no seu colo, que você vai dar um jeito de perder. Porque você acha que você não merece. E da onde que vem isso? Da não aceitação de quem você verdadeiramente é. Porque quando você não acolhe as suas sombras, você entra na vibe do merecimento. Ah, eu não mereço. Eu não mereço. Comece a prestar atenção nisso. E se você sair dessa energia do não merecimento? E se você se reconectar com a fonte? Gente, a fonte é abundante. O universo é abundante. E quando eu falo abundância de tudo. De tudo. Essa é a vivência. E olha só como eu já tô na energia da vivência que vai acontecer quarta-feira. Porque vai ser uma vivência de desprogramação neurobiológica. E essa consciência tá vindo agora pra mim. Eu não tinha pensado nisso. Porque uma das sessões, vão ser 4 sessões de desprogramação. Uma das sessões é conectando com a fonte. Por quê? Porque quando a gente está nesse julgamento, quando a gente está na energia do merecimento, a gente desconectou da fonte. E a fonte é abundante, gente. A fonte é abundante. Não é porque você vai ter que o outro vai deixar de ter. É abundante. Tudo na vida é uma questão de escolha. Mas se você acha que você não merece, é aquela vibe, né? Uma hora você tem muito dinheiro, outra hora você tá pobre. Por quê? Porque você acha que você não merece. Você está disposto a isso? Você está disposto a reconhecer o quanto você já é abundante? E que se existe nessa realidade também está disponível para você? Para de achar que você está desprovido de sorte. Sabe quem faz a sua sorte? Você. Você faz a sua sorte. Você faz a sua sorte. Você acredita na sua sorte? Você acredita em você? Quem quiser participar dessa vivência, vai ser na quarta-feira, às 20 horas, pelo Zoom. Vão ser 4 sessões de desprogramação neurobiológica. É uma das técnicas, é uma das ferramentas energéticas que eu trabalho, tá? Eu trabalho com terapias energéticas. Se você quer participar dessa vivência, o valor é R$ 63. Você vai receber depois o áudio dessas sessões para você ouvir. Eu sempre falo para as pessoas ouvirem por no mínimo 1 mês, 2 vezes por dia. Porque cada vez que você ouve uma sessão de desprogramação, você está limpando os programas. Ou seja, desprogramação, você está desprogramando tudo isso aí que você está usando para permanecer sempre nesse papel. Qual papel você tem desempenhado na sua vida? De protagonista ou de coadjuvante? Será que a sua vida precisa mesmo ser essa montanha russa? De uma hora você tem, outra hora você não tem? De uma hora seu relacionamento tá bom, outra hora tá ruim? De uma hora você tá feliz, na outra hora você tá triste? O quanto você acredita, né? Aquela crença. Ah, eu nem posso rir muito porque senão amanhã eu vou chorar. Quantas vezes a gente ouviu isso? Eu ouvi muito isso quando eu era criança. Porque eu era a pessoa que mais ria dentro da minha casa. E aí, o que falavam pra mim? Pra controlar o meu riso, a minha alegria.
Para de rir, hein? Quem muito ri hoje, amanhã tá chorando. Eu comecei a ficar com medo disso. Que é isso? É um programa, gente. Ah, minha mãe fazia isso conscientemente, minha mãe fazia isso porque ela era uma pessoa ruim? Não, porque ela acreditava nisso também. Entendeu? Não vou julgar minha mãe, pelo amor de Deus. Porque ela também acreditava nisso. E tá tudo bem. Quem que quer desacreditar? Eu preciso convencer a minha mãe que isso é uma mentira? Não. A gente tá sempre querendo enfiar as coisas na cabeça do outro. A gente não consegue mudar o outro. A gente consegue mudar a gente mesmo, se a gente escolher. Se a gente tiver paciência. Se a gente se permitir, né? Porque é uma coisa assim, você vai lá, faz um curso, aí você aprende um monte de coisa, e aí você, segundo dia depois do curso, primeiro dia ainda tá lá, tudo muito vivo em você. Você já voltou lá pro padrão, já voltou lá para aquele programa antigo. Você vai lá e se julga. Cara, dá risada, fala, opa, peraí. Agora eu posso fazer diferente, agora eu aprendi uma técnica, eu aprendi uma ferramenta. Eu já não preciso mais fazer do mesmo jeito. Não precisa doer do mesmo jeito. Eu tô na permissão comigo. Como que é quando uma criança começa a andar? Ela cai, ela se machuca. A gente toma cuidado com ela para ela não se machucar, não é? Mas ela precisa aprender a andar. É igual você. Quando você aprende uma coisa nova, cara, aquilo começou a fazer parte da sua vida, do seu cotidiano agora. E tudo bem. Só que não deixa de colocar em prática. Por quê? Porque senão se perde. Se perde aí no meio de tudo que você já sabe. Deixa eu ver o que mais vocês estão falando. Bom dia, Navarro. Nós somos o que pensamos. Eu acredito nisso. E aí é a hora da gente olhar para o que a gente pensa. Estar presente com os nossos pensamentos. Ontem eu estava conversando com uma pessoa lá do grupo VIP. E ela falou assim, Renata, eu não sei o que aconteceu comigo essa semana. Eu fiquei muito triste, eu comecei a chorar. Eu chorei não sei quantos dias. Eu tava com uns pensamentos estranhos. E aí eu falei pra ela, sim, cara, esse pensamento era seu? O quanto você tava captando a energia de alguém? E como você sentiu e você sofreu aquilo, você trouxe pro seu corpo, você ficou na energia. Começa a perguntar, verdade, esse pensamento é meu? Verdade, essa tristeza é minha? Por quê? Porque tudo é energia. E nós somos a grande antena parabólica do universo. A gente está captando energia, a gente está captando os sentimentos dos outros, os pensamentos, as emoções, as tristezas, os julgamentos. Quanto dos julgamentos que você tem de você não é você que faz de você. E quantos julgamentos as pessoas têm de você porque você tem esse julgamento de você? Sim, por quê? Porque se você acha isso de você, você tá vibrando essa energia. O que acontece? Alguém do seu convívio vai captar essa energia. E vai o quê? Mandá-la para você de volta. Olha que simples. É simples explicar desse jeito, né? Não precisa florear muito. E aí? Aí você fala assim, tá vendo? Você ainda fala assim, ó. Bem que eu falei que eu não era boa o bastante. Bem que eu falei que isso ia acontecer. Claro! Foi você que falou. Foi você que criou. Ai, meu Deus do céu. Alves está falando, ó, estou passando por isso, trabalho, família e amigos. Estou me validando e para os outros estou sendo a chata. É, Alves. Confesso que está sendo uma libertação, pois estou falando sim para mim. Gente, é sobre isso, gratidão, querida. Gratidão. As pessoas, elas vão estranhar. Elas vão estranhar no começo. Imagina, você sempre falou sim e amém para todo mundo. Ah, me empresta isso? Sim. Nossa, aí você pensa, poxa vida, não queria emprestar logo agora que eu ia usar tal coisa? Mas você tá lá falando sim. De repente, você começa a falar não. As pessoas estão acostumadas com essa imagem que ela tem de você. As pessoas, elas vão estar sempre contando que você é a pessoa que fala sim.
Quando você fala não, e gente, o primeiro não é fácil, não. O primeiro não é difícil. Mas depois que você fala, é o que a nossa amiga trouxe aqui. É libertador. E você vê que é fácil falar não. A gente não tem como controlar como os outros vão receber. Tudo que a gente fala. Mas a gente não controla nada, gente. Para com essa ilusão, entendeu? Mesmo você falando sim, às vezes ainda não está sendo suficiente para as pessoas. E você tá ali, se diminuindo, se massacrando. Para quê? Para agradar. Por isso que vem essa energia de eu nunca sou boa o suficiente. Por quê? Porque mais que eu faço para agradar, a pessoa não está satisfeita. Mas talvez nem a pessoa saiba o que ela verdadeiramente quer. Parabéns. Parabéns por isso, querida. E gratidão por você estar aqui. Eu acho que você é nova aqui na live. Viver sob a expectativa do outro é pesado demais. Estou me reencontrando e agora digo, estou seguindo feliz comigo mesma. Um dia de cada vez, vivendo hoje. O que a Deb tá falando? Uau! É um dia de cada vez, é o hoje. Para de olhar para trás, para de olhar para o passado. Quando você está olhando para trás, você está trazendo a energia de novo. A energia que está criando o seu amanhã é hoje. Se você está olhando para trás, você está pegando a energia da onde? A energia lá do passado. Aí o passado se repete na sua vida e você fala o quê? Minha vida acontece sempre a mesma coisa. Hello, acorda. Quem cria a sua vida é você. Se está acontecendo as mesmas coisas, é porque você está trazendo só a energia do passado para criar o seu futuro. Será que você verdadeiramente está vivendo hoje? Hoje, agora? Ou você está com a ansiedade do amanhã? Ou o peso do ontem? Ontem já passou, meu amor. Eu não conheço ninguém nessa vida que conseguiu ir lá mudar o ontem. Eu não conheço. Se você conhece, apresenta pra mim. E outra coisa, foi o seu passado, foi tudo que você já foi, que te trouxe até aqui. Como que você vai receber isso? Com gratidão? Ou com julgamento? Comece a agradecer, minha filha. As pessoas são um verdadeiro presente na vida da gente. A Karine contando aqui a história. Pois é, minha funcionária virou patroa porque não estou sendo a porra da patroa. Bora ser, minha linda. Bora ser. Agora você já tá tendo a oportunidade para ser, né? Sai do julgamento de que você já foi e escolha ser daqui para frente. Siga a energia. Perceba a energia que vai estar sendo requerida aqui. A Josi, isso também é estar aberto a receber, sem julgamentos e permissão, né? Exatamente, gente. Para de ficar julgando o outro. Rapaz do céu. É um caminho sem volta. Gente, o julgamento é um caminho sem volta. É o cachorro correndo atrás do rabo. Você julga, aí você é julgado, aí você julga porque você está sendo julgado. E nisso tudo está criando uma separação. Ai, Renata, você não julga? Julgo. Eu julgo. Só que hoje eu tenho total clareza o que a energia do julgamento traz para minha vida. Eu tenho total clareza. Eu percebo, cara, como fica pesado. E é exatamente isso. É como se eu puxasse um fio do novelo quando eu começo a julgar uma situação ou uma pessoa. Eu não consigo parar de julgar. E aí o que eu faço? Eu busco consciência. Eu falo, cara, o que eu tô fazendo? O que eu tô vendo nessa pessoa que tá dentro, que tá aqui em mim? Porque o que você vê no outro, o que você julga no outro, tá em você. E eu não tô trabalhando para mudar o outro. Tô trabalhando para me mudar. Porque eu tenho total clareza que quando eu mudo o meu mundo, eu estou mudando o mundo. Não adianta você querer mudar o mundo e não mudar você. Não existe. Isso não se mantém. Entendeu? É mudando você. Por quê? Porque as pessoas, de alguma forma, estão vendo a sua mudança. E se você é capaz de mudar a sua vida, as pessoas vão reconhecer isso e vão buscar a mudança na vida delas. É a sua energia de mudança
que é o convite para a mudança do outro. A gente vai lá, ó, por exemplo, quantas vezes, né? Que eu ia na missa, por exemplo, e eu tava lá ouvindo lá a palavra de Deus, e eu falava assim, nossa, isso aqui é para minha mãe. A hora que eu falava assim, isso aqui é para minha mãe, eu já desconectava. Eu já começava a pensar lá, ah, porque a minha mãe podia estar aqui. Ou seja, já parava até de ouvir. Quando você faz isso, é exatamente isso que acontece quando você acha que é sempre pro outro. Ai, eu preciso contar pro outro mudar. Meu amor, as pessoas não validam assim a mudança. Se você começa a mudar, sabe aquela pessoa que você quer tanto que ela mude? Alguma hora ela vai falar assim, nossa, o que você tá fazendo que você tá diferente? Nem parece a mesma pessoa. É aí que você fala da mudança. Enquanto isso, você tá usando essa energia para mudar você mesmo. E se acolher, gente. Acolher suas sombras. Com amor. Você é o canal de luz. Exatamente, minha amiga. Ai, gente, a Kátia é um presente na minha vida. A gente já fez terapia logo cedo, né? Rose, eu vivi muitos anos assim. Agradando, medo do que a pessoa iria falar de mim. Mas tem quase 4 anos que houve uma perca muito grande e triste na minha vida. Desde então, eu tive que ser forte e tive que decidir. Chega uma hora, gente, que as coisas ficam tão insustentável que você tá tão perdida de você, querendo tanto agradar os outros, que é uma escolha. É uma escolha olhar para você, é uma escolha se escolher. Mas é o que eu falei. Se escolher não significa que você vai desescolher as pessoas. Ficou claro? Escolher você não significa que você vai desescolher as pessoas. As pessoas vão sair naturalmente da sua vida, porque a energia muda, entendeu? Aquela energia, ela não existe mais. Você não precisa fazer nada. Escuta o que eu tô falando. Porque as pessoas que não estão mais em congruência com a energia que você está sendo agora, elas não vão permanecer na sua vida. Não vai doer, gente. Não vai doer. Sabe por quê? Porque é um processo natural. Novas pessoas virão. Novas pessoas vão estar em congruência com que a energia que você está sendo. A gente não perde pessoas, a gente não perde, as pessoas passam pela nossa vida. E tá tudo bem. Porque naquele tempo que elas tiveram na nossa vida, elas foram extremamente importantes. Elas trouxeram muitas consciências, elas foram uma baita contribuição para a sua evolução e você para delas. Quais são agora as pessoas que vão chegar? A gente estava falando sobre isso, eu e a Kate, sobre apego. Ninguém é de ninguém. E as pessoas têm esse papel na nossa vida. Nós estamos aqui para evoluir. E quantas pessoas contribuem com esse processo? Agora, quando você julga a pessoa e quando você não aceita a sombra dela, será que você está evoluindo? Quando ela aperta aquele botão, traz à tona aquela ferida, e você não escolhe olhar para isso porque você vai e você desvia a sua atenção fazendo o quê? Julgando a pessoa. O que acontece? Mais pra frente, aparece outra pessoa. Aparece uma situação parecida. E você de novo está se recusando. Recusando olhar para suas sombras. Até quando você vai fugir disso? É um processo. Faz parte da evolução. A Suzana tá falando que ela é cheia de patrões. Esses seus patrões estão mandando quem você, hein, Su? O mudar, você afunda
E desde aí parei de fazer tudo que aquelas pessoas queriam, pois quem estava vivendo uma vida que não era a minha, pois eu estava vivendo uma vida que não era minha. Eu hoje vivo para mim e para quem gosta de mim de verdade, pois aprendi. Na verdade, né, o Rose, o que acontece é exatamente isso, né? A gente vai mudando e a gente vai atraindo para nossa vida, para nossa realidade, para nossa convivência, as pessoas que estão naquele padrão vibratório, que elas estão naquela mesma energia. Pode ver, quando você era mais novo, que você gostava de tomar umas cachaças, seus amigos eram o quê? Tudo cachaceiro. Aí depois você foi para aquela fase que você ia para a igreja. Seus amigos eram quem? O povo da igreja. Por quê? Porque é o povo que tá falando a mesma língua que você, que tá na mesma energia, na mesma vibe, né? A nossa vida é assim. A gente é cheio de fases. Em todas elas a gente está aprendendo. Em todas elas a gente está trazendo para o nosso convívio as pessoas que estão naquela vibração, né? Então não é que as pessoas deixam de gostar. Porque quando a gente fala isso, a gente já cria uma separação. A gente já cria um programa. É que aquelas pessoas hoje, elas estão em outra energia. E talvez quem você está sendo, esse processo de evolução, esse processo de você olhar mais para você, elas não estão afim, entendeu? E tá tudo bem. E gratidão, porque essas pessoas fizeram parte da sua vida. Elas de alguma forma contribuíram para você buscar isso. Gente, a gente está sempre rejeitando o nosso passado. A gente está numa eterna briga com o nosso passado. Com quem nós fomos, com as decisões que nós tomamos, com as pessoas que nós atraímos e nós nos relacionamos. Essa briga não tem quem ganha, só tem quem perde, porque você está se perdendo de você. Você está rejeitando a sua própria história. E se você olhar... Ai, tem um mosquito aqui. E se você olhar para a sua história, você aceitar a sua história. Então, mosquito, e aí? Você vai me distrair? Para de fugir disso. Para. Né? Qual o aprendizado que tem aí? E se você só aceitar que as pessoas vêm e vão da sua vida, sem apego, né, Kate? O que o apego tá fazendo? É aquela história, né, do urso que pegou a panela quente lá. Ele tá lá comendo, tava com tanta fome, viu lá no acampamento uma panela quente, tá lá abraçado com a panela quente, se queimando, mas para matar a fome. Na verdade, ele se matou, ele morreu. Por quê? Porque a panela estava muito quente. O que tá aí que você tá tão apegada que tá doendo, mas você não solta com medo de perder? É nessa hora que você se perde de você. É o apego. É o apego que machuca. É o apego que faz você sentir que se você não tiver aquilo, você vai morrer. Você vai sofrer. E você, se você começar a sentir mais apego por você, mais amor por você, tanto amor a ponto de você transbordar, aí você dá sem querer nada em troca. Você dá porque você tem isso, porque você é isso. Hoje, nos 5 minutos de gratidão, foi bem engraçado, né? As meninas que estão aqui estavam lá porque eu fui muito nessa energia hoje, né? Depois de todas as consciências que eu tive durante essa madrugada, eu fui muito nessa energia da gente agradecer a nós mesmas. Agradecer a tudo. Agradecer ao nosso passado. E por incrível que pareça, o áudio não saiu, né? O que está certo sobre isso. Então amanhã, já fica aqui meu convite. Amanhã, nos nossos 5 minutos de gratidão, às 7 horas da manhã, lá no Telegram, nós vamos agradecer a nós mesmos. Se reconectar com a gente. Se reconectar com a nossa essência. Porque a gente foi se perdendo da gente. A Josi falou isso, né? A gente nem sabe mais. Às vezes a gente não sabe nem mais o que a gente gosta. O que a gente verdadeiramente quer para nossa vida. O que faz a gente feliz. E aí a energia da gratidão entra nesse espaço. E, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Ontem eu tava conversando com a Thaís e a Thaís falou o seguinte: gratidão
Porque é 5 minutos. Você fala, o que é 5 minutos do seu dia? Mas ela falou assim, Rê, se eu não estivesse participando dos 5 minutos de gratidão, eu tenho certeza que eu não estaria agradecendo os 5 minutos. Porque a gente faz uma vez, a gente agradece, sei lá, 2 minutos e pronto. E ali são 5 minutos. O que é 5 minutos do seu dia? Não é nada. Mas é mais do que agradecer. É você se tornar essa energia da gratidão. É você entrar numa energia onde cada molécula, cada célula do seu corpo vibra gratidão. Gratidão pela vida. Gratidão por quem você é. Gratidão por todas as oportunidades do seu dia. Gratidão por todas as pessoas que fizeram parte da sua vida. Por toda a sua história. Cada dia a gente agradece uma coisa, eu acabo seguindo a energia. Eu sou a pessoa que segue a energia. Falei pra Kátia, o que eu vou falar na live de hoje? Olha quanta coisa eu falei. Porque eu tô sempre seguindo a energia. E aí, o que eu vejo é... Eu esqueço, né? As pessoas falam, esqueci que era 7 horas da manhã. Eu tava ocupado, eu tava isso. Eu não estou te julgando, mas o quanto você tá fugindo disso. O quanto você tá fugindo de agradecer 5 minutos, gente. E de verdade, ali eu não me estendo. Eu não me estendo ali. Quantas coisas mudaram. Vai fazer 2 semanas amanhã que nós começamos. 15 dias. Quantas coisas mudaram na minha vida? Porque eu simplesmente comecei a agradecer 5 minutos. E se você não acredita, testa. Testa para ver o quanto você vai acabar se tornando essa energia da gratidão. Reconhecendo que você tem muito mais para agradecer do que reclamar. Saindo da energia da escassez. Por quê? Porque a reclamação é o quê? Escassez, meu bem. Gratidão é o quê? A abundância. O que você está escolhendo para sua vida. Meus amores, deixa eu ver o que vocês estão escrevendo que eu vou embora. Hoje tem Clube do Livro. 1h30 da tarde eu volto aqui, ou seja, já, né? Porque hoje eu comecei a live mais tarde. Eu volto aqui, eu acho que a gente vai entrar no 4º capítulo do livro. A Coragem de Ser Imperfeito. A Mayri tá aqui falando que ela fica no passado. Bora olhar pro presente, minha linda. Agradeça o seu passado. O que tem lá faz parte da sua história, não tem como você mudar. Mas e daqui pra frente? O que você escolhe pra sua vida? Quais são os sonhos que você tem? Talvez a gente não consiga olhar pra frente porque a gente não tá tendo sonhos. Olha pra frente, quais são os sonhos? Ó, a Lê tá falando, eu escolho a facilidade. Acabei de ser aprovada no emprego, mas dispensei, pois não é o horário que eu quero. Aprendi com você, obrigada. Que legal! Parabéns, Lê! Parabéns, percebe? Quando você quer uma coisa, gente, a gente consegue. A gente consegue qualquer coisa que a gente quer. Começa a perceber nisso. Você já foi essa energia. Se você não está sendo agora, é porque você esqueceu. Mas você é essa energia. Penso no presente e no futuro também, a Mayri falou. Julgar só piora. Julgar, gente, julgar é uma energia tão desnecessária. Tão desnecessária. Meus amores, ó, a Josi, é sobre se escolher e o que estiver em congruência com você vai permanecer ou chegar. Exatamente, Josi, gratidão. Gente, o medo, ele paralisa. O medo, ele te impede de enxergar as coisas como elas verdadeiramente são, de enxergar as possibilidades. Para de ter medo de perder as pessoas, para de ter medo de perder um emprego, de perder... Para com isso. Sabe, a partir dessa sua atitude, dessa sua energia, o que vai chegar até você? Quais são as possibilidades? A gente tem medo do novo, né? O que de novo vai acontecer para você? Meus amores, é isso então. Gratidão. Gratidão. Eu amo a participação de vocês na live. A Rose.
Você é maravilhosa. Gratidão por estar aqui, vendo sua live. Obrigada pelo aprendizado. Deus abençoe você. Ah, sua linda. Gratidão. Recebo as bênçãos divinas. Que Deus abençoe todos vocês. Que vocês reconheçam que a oportunidade da mudança sempre é agora, sempre é a partir do momento que você escolhe. E que você pode ter absolutamente tudo que você quer na sua vida. Tudo. Tudo, 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 tudo. Tá bom? É isso. Fica aqui o meu convite para vocês participarem da vivência, tá bom? O link de inscrição tá aqui na minha bio. Ou se não, é só mandar uma mensagem para mim aqui, um direct, tá bom? Que eu mando o link para vocês. Vão ser 4 sessões de desprogramação neurobiológica. Gente, de verdade, quando eu faço, eu me auto-aplico a desprogramação e o que eu sinto é uma alegria muito grande. Cada pessoa sente de um jeito. Mas por quê? Porque eu tô desprogramando, eu tô tirando as vendas, eu tô tirando o peso que eu vinha vivendo. A gente não precisa viver com peso. A vida pode ser leve, divertida, fácil. Para de achar que tudo precisa ser difícil. E sai da energia do não merecimento, tá bom? Porque você merece tudo. Tudo tá aí disponível para você. É sempre uma questão de escolha. Meus amores, gratidão. 1h30 eu volto com o Clube do Livro A Coragem de Ser Imperfeito. Já tava até esquecendo. Beijo. A live vai ficar salva. Marca, se você gostou da live, volta aqui. Curte essa live, marca o seu amigo para ele vir aqui assistir também. Vamos compartilhar mais consciência com o mundo? Eu escolho receber isso de vocês. Tchau, tchau!